O crescimento é importante. Esse crescimento, quando falamos de crescimento humano, então vem lá fatores genéticos, fatores de nutrição, uma boa alimentação, ou dormir bem, a criança deve dormir bem, exercícios físicos das crianças, também questões emocionais, tudo contribui tanto para o bem e para um crescimento saudável, como a ausência disso pode contribuir negativamente. Bom, geneticamente não podemos interagir, agora, não podemos interferir. Agora, a questão de alimentação, de descanso, dormir, atividades físicas, exercícios, as questões emocionais, podemos ter cuidado para que a criança cresça. Bom, isso eu estou falando em termos biológicos, em termos físicos. Vamos jogar isso agora para o crescimento em todas as demais áreas. Falei em questões de comunicação, estou falando também em questão de crescimento. Será se eu estou me fazendo entender? Ou estou falando demais e dizendo nada? Pense nisso. Se você acha que eu estou falando muito e dizendo nada, entre no canal e faça essa observação e essa crítica para que eu possa me corrigir e que eu possa crescer. Me permita hidratar a minha voz. Já que você nasceu para crescer, eu também. Já que você nasceu para se comunicar, então se comunique bem. Já que você nasceu para crescer, então cresça de maneira saudável. Em todos os aspectos, é claro. Em todos os aspectos. Já entendemos o crescimento em termos físicos, crescimento em termos de comunicação. Para quê? Assim como você respondeu, ou respondemos, comunicar para quê? Para sobreviver? Também, crescer para quê? Crescer para viver, para sobreviver, para conviver, para ser contributivo com o outro, ajudar o outro, também ser ajudado, mas crescer de mãos dadas. Crescer de mãos dadas. Estamos nos entendendo? Agora, eu pensei aqui em alguns exemplos de comunicação. Porque já que você nasceu para crescer, eu disse, tenha uma boa comunicação. Viva uma boa comunicação. Cresça de maneira saudável. Vamos crescer. Vamos crescer. Cumprindo, obedecendo o mandato do Pai. Lá na origem, no livro de Gênesis. Agora eu vou dar aqui 4 exemplos e você vai pensar aí. Eu quero a sua contribuição. E você vai entender aonde é uma boa comunicação ou aonde não é uma boa comunicação. Eu falei que a comunicação é reciprocidade, é troca, é interação, é envolvimento. Isso não falei, mas falo agora. Vou falar agora. É um envolvimento por simpatia, uma harmonia, uma conexão com outrem, uma boa fala, uma boa conversa, agradável, aproximável. Repito, essa interação. Repito, essa reciprocidade. Repito, eu ser um pouquinho você e você ser um pouquinho eu. Uma certa ocasião eu estava falando sobre essa interação em uma sala de aula e de repente eu olhei para o chão, estava um papel de uma determinada bala que alguém tinha usado, tinha deixado ali, e eu peguei aquele papel, estava escrito no papel, na parte interna, dizendo assim, você é meu eu, você é meu eu, porque nós dependemos uns dos outros. Eu, sem querer, posso causar influência para outrem, e outrem causam influência para mim, e nós nos complementamos, e nos intercomplementamos, e assim vamos. Um exemplo. Há poucos dias, eu e Sônia, minha esposa, entramos em uma loja média de uma certa cidade, de um certo estado, de um certo país, que eu não vou dizer, não vou dar endereço. E nós olhamos um grande lustre, na realidade eu queria um abajur. E aí,
Entramos ali e o cidadão veio nos atender, assim, meio braço cruzado, tal, mas só nos olhando, como se fosse mais um vigia, um vigilante do que um vendedor. E eu disse para ele que eu estava atrás de um abajur e tinha alguns em cima de uma mesa. Ele falou assim, tá tudo aí, tá tudo aí. Eu olhei e tal, não me agradei, nem dos abajus, nem do preço. Aí minha esposa viu uma luminária muito bonita. E ela disse, olha que linda essa luminária, e se aproximou. E eu disse assim, olha, deve custar aí uns 4 mil. Ele falou assim, o vendedor falou assim, um pouco mais. Aí ele voltou para o computador, olhou lá, teclado, aí voltou, 5 mil e pouco. E só. Parou por ali. Parou por ali. Ele não disse assim, olha, muito bonita realmente, qual o tamanho do seu espaço lá, a planta baixa da sua casa, porque dependendo do tamanho do espaço, ele poderia dizer, olha, essa é adequada, então essa não é adequada, eu tenho uma outra aqui, é um pouco menor, ou um pouco maior, um pouco mais caro, nem falar em preço, porque o vendedor não deve começar falando em preço, o preço do produto, o preço da mercadoria. Ele tem que falar das qualidades do produto, mostrar as qualidades do produto. Bom, vamos deixar isso de lado. Esse aí é o vendedor 1. O que você achou? Houve interação? Houve troca? Houve reciprocidade? Houve simpatia? Houve empatia? Vendedor 2. Estava há uma semana, não, há menos de uma semana, na cidade de Carlos Drummond de Andrade. Aliás, na cidade não, na capital de Fernando Sabino, nas terras de Guimarães Rosa. E estava em uma revendedora de automóvel, eu e meu filho, e ele estava vendo lá um carro e tal. E de repente havia um vendedor, assim, média distância, tomando um cappuccino. Eu estava ali em pé e ele me olhou e disse, olha, vamos tomar aqui um cappuccino. Eu falei, não, muito obrigado. Não, vamos tomar um cappuccino? Ele disse, aqui é 0,800. E eu realmente não queria, mas ele insistiu, e com um sorriso cativante. Aí eu me aproximei e falei, só aperta aqui, é uma máquina muito moderna, ultramoderna, pós-moderna, clique aqui, pronto, clique ali, certo. Quer adoçante? Não, não precisa. Quer açúcar? Não. Toma meu cappuccino. Aí eu cheguei para ele assim, falei, olha, gostei muito da sua comunicação, você está de parabéns e tal. Aí ele falou, não, eu gosto muito de comunicação, etc. Tal. Interagimos ali, passamos alguns minutos conversando, uma conversa muito boa tal. E aí nos despedimos, ele foi para o seu trabalho. E eu pensei, olha, se eu fosse comprar aqui um carro, ou se qualquer dia eu voltar lá e quiser comprar um carro naquela revendedora, eu vou procurar aquele cidadão. Porque houve uma simpatia, uma empatia, uma interação, uma conexão. Eu não queria tomar o cappuccino, mas terminei tomando o cappuccino. Iniciei e terminei tomando o cappuccino. E ficando agradecido e encantado com a maneira dele se comunicar, sem necessariamente ter um interesse ali de me vender qualquer coisa. Bom, o que você acha? O que você achou desse contato aí?